Hoje, quem está aqui conosco nos nossos estúdios é Bárbara Nogueira, diretora, Career Advisor, Headhunter da Prime Talent, uma empresa que está presente em mais de 27 países pela Agilium Group. Ao longo da carreira já avaliou mais de nada mais, nada menos do que 15 mil executivos de alta gestão. Também é conselheira de administração da Fundação Dom Cabral e embaixadora do Child Fund Brasil, que é uma organização de desenvolvimento social presente no país há 58 anos. Bárbara, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso time da 98 News. Prazer tê-la conosco. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada. Um prazer para mim estar agora parte desse time de feras. E estou muito feliz de estar aqui também com vocês hoje. Obrigada. Bárbara, então vamos contar um pouco para os nossos ouvintes o que apresentaremos. E eu não vou fazer nenhum spoiler, nós não vamos contar ainda o nome da coluna da Bárbara. É porque a gente vai depois preparar um anúncio específico. Você vai saber a sonoridade. E quando você ouvir determinada vinheta, determinado som, você vai saber que a coluna da Bárbara estará no ar. Mas o que de temas nós traremos para os nossos ouvintes? Acredito que é importante falar para vocês que falar sobre carreira e trabalho não é falar apenas sobre a parte prática, né, dessa questão, mas também falar sobre autoconhecimento, falar sobre desenvolvimento pessoal. Eu sou headhunter, trabalho nessa área há mais de 10 anos, sou psicóloga de formação, mas eu nunca trabalhei na área clínica por opção mesmo, porque eu sempre quis trazer para o meu trabalho um significado de transformação de pessoas, e a gente se transforma através do trabalho. Acredito muito nisso. É trazer o tanto que o trabalho pode potencializar a vida das pessoas, trazer o lado positivo do trabalho. Logicamente, a gente vai falar de saúde mental relacionada ao trabalho. Eu trago muito essa pauta também pelo lado que eu tenho da psicologia. Então, são assuntos infinitos, mas basicamente eu convido todos a acompanharem, porque realmente traz um fator transformacional. E eu acho que para qualquer pessoa que trabalha ou que está em busca também de um desenvolvimento de carreira. Bom, Bárbara, você já fez a avaliação aí de mais de 15 mil executivos de alta gestão. E você fala de transformação no mercado e a forma como nós lidamos com o trabalho também. Essa questão da saúde mental, hoje em dia, mais valorizada nesse processo todo. Queria que você falasse um pouco sobre as suas percepções dessas transformações, até mesmo no perfil desses executivos de alta gestão nos últimos anos. Isso vem se transformando bastante mesmo, não só a expectativa das empresas na contratação desses executivos tem mudado, tem subido a régua exponencialmente, e ao mesmo tempo os profissionais têm se preparado de forma muito mais latente, né? É a famosa educação continuada. Os profissionais têm que o tempo todo procurar mesmo esse desenvolvimento constante para conseguir estar na linha de frente de uma cadeira executiva. As empresas estão transformando para uma demanda muito mais de seniorização, então estão trazendo profissionais mais sêniores e diminuindo a parte da base, da parte mais júnior, né? Mas, ao mesmo tempo, o que faz toda a diferença é cada um cuidar da sua carreira de forma protagonista, de forma muito de liderar a si mesmo. É o que eu sempre falo. Se você não lidera a si mesmo, qualquer um vai te substituir. E as empresas estão muito exigentes, então a gente vai usar também essa coluna o tempo todo para trazer essa provocação de o que você tem feito para o seu autodesenvolvimento. Porque não adianta terceirizar. Por mais que as empresas queiram os profissionais mais competentes e mais preparados, você tem a sua parte. E tem que fazer a sua parte, porque ninguém vai fazer por você. O nível de formação que se exige hoje, Bárbara, é muito diferente daquele que a gente tinha de 10 ou 15 anos, quando você começou. Porque a gente lembrava daquela história dos pais dizerem, olha, você para ser um profissional bem-sucedido, você precisa fazer mestrado, doutorado, pós-graduação, especializações. A gente está olhando com a agilidade das mudanças de capacitação com uma velocidade que não era imaginada há 10, 15 anos. Jamais. Qual é o impacto que isso tem hoje e como é que isso tem alcançado as pessoas que desejam ou se inserir numa carreira ou modificar onde estão para outro lugar? Eu costumo dizer que a gente está vivendo uma fase de transformação tão grande que é mais ou menos a época quando chegou o computador, quando chegou uma televisão, que mudou tudo.
Hoje a gente está vivendo uma era da digitalização que chegou à inteligência artificial e mudou tudo. Por que eu estou falando isso? É uma competência que hoje, se você não se desenvolve para trazer para o seu ambiente de trabalho, para a sua atividade, nem que seja o básico da digitalização, da automação, nem que seja usar um chat GPT, que parece bobo eu falar aqui, mas tem gente que até hoje não usa. E já está acontecendo a transformação, já foi, na verdade. Então, isso é uma competência que mudou. E há anos atrás, vamos falar de 10 anos atrás, eu acredito que as empresas tinham ainda aquele tabu de tem que ser formado em XYZ, tem que ter o doutorado em XYZ. E hoje, o mais importante, óbvio, o diploma é importante, sim. Sem ele, você não vai a lugar nenhum. Mas se você não consegue trazer as competências, tanto técnicas atuais, que eu comentei como uma competência digital, né? E também o seu desenvolvimento em competências humanas, que são as soft skills, que são, eu chamo de humanas, mas são as competências comportamentais, você não se torna um profissional hoje capacitado o suficiente para atingir outros patamares de carreira. E só para finalizar, dando uma dica de ouro. Não adianta você ter o diploma melhor de todos dentro de um processo, né, totalmente confidencial, por exemplo, de um executivo, que no final a pessoa que vai realmente se destacar dentro de um processo, ainda mais em empresas multinacionais, é a que fala inglês. Então, desenvolva seu inglês. Hoje, menos de 5% da população brasileira fala inglês fluente ou avançado. Isso é um gap latente e que nós lutamos para que as pessoas continuem desenvolvendo cada vez mais. A geração nova já não está muito mais preocupada porque já nasceu no inglês. Né? Como é que é o equilíbrio da balança hoje, Bárbara, sobre o quanto deve se ter de soft skills e o quanto se deve ter dessas hard skills? Assim, hoje exige-se para um profissional que está na gestão algo muito maior do que era em outros momentos, e do profissional que não está no topo da carreira também é na mesma proporção? Pergunta de milhões. Mas se eu puder responder com a nossa experiência, eu diria que as soft skills estão sim em um peso maior do que as hard skills, que são as técnicas. Porque se você for, e eu trago aqui números, os projetos que a gente conduz, eu arrisco dizer, 99% são substituições por conta de soft skills. Não é porque a pessoa não sabe, não é porque o profissional não é preparado. É porque ele não soube lidar ou com um momento de crise, ou com uma entrega que tinha que fazer e que causou complexidades ali com os pares, em termos comportamentais, se relacionou com brigas, não soube lidar ali com uma situação mais extrema. Então, a liderança não é para qualquer um. Quando a gente fala de liderança, você tem que saber. Talvez não seja para você. Quem é o líder que nasceu para ser líder é o líder que nasceu para desenvolver pessoas, basicamente servir. E isso não é para qualquer um. Então você tem que se preparar para ser um líder. E se você não nasceu para isso, tudo bem também. As carreiras em Y, né, que são as carreiras mais técnicas, também estão super ascendentes. Um exemplo, vamos falar aqui da digitalização, né, da automação dessas posições nessas cadeiras. Bom, Bárbara, tivemos um período de pandemia com o mercado de trabalho tendo que se reinventar, digamos assim, com o carro em movimento. Veio, por exemplo, trabalho híbrido, o trabalho de home office e também as relações no trabalho acabaram mudando, até mesmo por causa desse período de crise que a gente estava, na saúde, crise sanitária também. Quais transformações vieram pela pandemia? De forma antecipada, a pandemia trouxe isso antes, essas transformações, e quais já estavam por vir, e a pandemia basicamente abriu a porta para isso de uma forma mais acelerada. Eu acho que a transformação é até um pouco repetido falar isso, né, do novo normal que a pandemia trouxe, mas eu acredito que foi muito saudável. Se a gente puder trazer um lado positivo de uma pandemia que parece não ter, né? Obviamente pela extremidade que foi, né, da saúde. E se a gente puder falar dessa transformação, foi a questão do trabalho híbrido e do trabalho home office. Empresas que antes jamais pensaram que poderia acontecer algo, na verdade, produzir da mesma forma presencialmente e
remoto, as empresas do ramo de mineração, infraestrutura, empresas que têm ainda o dono, né, a família ali muito enraizada no comando, empresas muitas vezes aqui em BH, a gente pode falar de empresas de 3, 4 bi de faturamento, de milhares, 10 mil, 15 mil funcionários, que jamais pensaram nisso. E perceberam que se você tem uma liderança forte, se você se prepara para isso, você consegue fazer uma liderança remota, você traz a flexibilidade como um benefício para o funcionário. O funcionário, naturalmente, ele fica mais engajado. Então, a gente tem ali uma diminuição no turnover, né, que é a rotatividade das demissões, e as pessoas conseguem entender que trabalhar lá é realmente interessante, bom, prazeroso, e isso transforma uma cultura. E cultura se transforma com anos. Então, basicamente, respondendo sua pergunta, a pandemia trouxe uma transformação cultural 360 para todas as empresas que estiveram abertas a isso, para melhor. Então, vamos falar de um ponto positivo, né, pelo menos. A gente teve essa transformação excepcional. Eu, basicamente, só para finalizar, fui mãe na pandemia e, para mim, não teve um momento melhor, porque eu pude estar com os meus 2 filhos e hoje eu falo que o trabalho remoto é necessariamente uma flexibilidade que faz bem e que transforma a vida de qualquer pessoa, qualquer. Falando em bebê, só para dar uma deixa aqui para a turma até conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Bárbara, lá no Instagram ela tem uma postagem sobre a crise do bebê reborn, que está dando o que falar. Fica aí a dica para você acompanhar lá no Bárbara Naves Nogueira. Exato. Vai lá no Instagram e acompanha essa postagem aí, que tem um pouquinho também do conteúdo que você vai acompanhar por aqui na 98 News. Acompanhe lá e acompanhe aqui. A Bárbara Nogueira estará conosco para falar sobre carreiras. Eu prometi, não vou dar spoiler sobre o nome da coluna, tá? Sim, uma dicasinha básica. Bárbara, seja muito bem-vinda ao nosso time da 98 News. Muito obrigado por estar conosco. Tenho certeza que será muito bom tê-la para impulsionar carreiras acima de tudo aqui. É a nossa proposta, impulsionar Minas e impulsionar quem move Minas, que são as pessoas em última instância. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Convido todo mundo a acompanhar a gente na nossa coluna, que não podemos falar o nome ainda. A gente ainda vai contar com detalhes, com pompa e circunstância. E pra gente fechar, vamos falar rapidinho de futebol? Esportes 98 News. Gabriela Silva traz os detalhes do Atlético. Olá, muito bom dia a todos. Hoje tem reapresentação na Cidade do Galo após 2 dias de descanso para os jogadores. Hoje o time volta, começa já a preparação para enfrentar o Internacional, quinta-feira, dia 12, 9h30, na Arena MRV, esse jogo pelo Campeonato Brasileiro, 12ª rodada. Esse vai ser o único compromisso do Atlético antes da paralisação para o Mundial de Clubes, né? 1 mês que o time vai ficar sem entrar em campo por partidas oficiais. Bom, na reapresentação de amanhã, o zagueiro Ivan Román, ele foi convocado para servir a seleção do Chile. Ele não se reapresenta com os demais jogadores, assim como o Alonso e também Alan Franco, que estão representando suas respectivas seleções nas eliminatórias. Restante do grupo vai treinar normalmente, o Atlético vai seguir essa sequência de treinamentos até o duelo contra o Colorado. Bom, eu volto depois com mais notícias do Galo. Desejo a todos um ótimo dia. Até mais tarde. 9h01 para falar rapidinho do Cruzeiro. O Cruzeiro vai participar de torneio amistoso no Espírito Santo, viu, Guilherme Ibrahim? Será na primeira semana de julho, durante a pausa do Brasileirão, para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Antes, os jogadores terão um período de férias. Esse convite partiu da SAF, que administra a Desportiva Ferroviária, clube sediado lá em Cariacica, na região metropolitana de Vitória. Além de Cruzeiro e Desportiva Ferroviária, existe a possibilidade da participação de equipes da América do Sul, mas a gente ainda depende de ajustes no calendário desses países. Mas podemos ter também Nacional do Uruguai e o São Lourenço da Argentina, time do Papa Francisco, que foi campeão da Libertadores em 2014. Que beleza. Vambora então? Adeus. Adeus nada.
Até logo. Até amanhã, ué. 9h12, esse foi o Start 98 News desta quarta-feira, comigo, Júlio Vieira e Guilherme